Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, você representante comercial, para a nossa reunião de vendas de número 16, não é isso, Gabriel? Número 16, esse encontro para você representante comercial que não é convidado, chamado para uma reunião de vendas sequer. Eu converso com representantes, alguns falam assim, nunca fui chamado, agora isso acabou. Você tem um encontro comigo toda segunda-feira às 20 horas aqui no YouTube. E esta aula ela depois vai lá para a formação representante de elite, a melhor formação de representantes comerciais que existe nesse país e agora certificada pelo MEC. E lá vão ter todos as gravações das reuniões de venda. Então, essa de número 16, já tivemos 15 reuniões de vendas anteriores com temas pertinentes. Esse tema aqui vem um plano de ação depois para que você coloque em prática e você dessa maneira se desenvolve, cresce na profissão e se torna um dos profissionais mais bem pagos. Essa é a minha missão. Tenho mais de 14 anos de experiência na profissão, estou aqui para te servir, para te ajudar a evoluir na representação comercial. A nossa reunião de vendas hoje tem um tema muito importante e de forma prática você amanhã pode melhorar seus resultados, que é como construir abordagens inteligentes que geram conversa, mas não rejeição. É estratégia, contexto e uma leitura que você vai fazer antes de falar com o cliente. Então, começamos agora a nossa reunião de vendas de número 16, com o tema Como construir abordagens inteligentes que geram conversa e não rejeição. O objetivo dessa aula é que você, representante, venha pensar estrategicamente a abordagem. Eu defendo isso, você vai ouvir falar isso milhares de vezes. Eu não quero mais representante falando, eu quero te vender, eu quero te apresentar meus produtos, eu quero te apresentar a minha representada, eu quero te apresentar a minha tabela. Esquece. É isso que eu defendo, porque eu quero que você ganhe dinheiro. O nosso mercado mudou. O cliente tem muitas informações e você também tem que ser inteligente na hora de se fazer, né? De executar uma abordagem para que você se torne interessante. Então, eu vou te ensinar aqui para que você não saia nesse impulso, né, nessa pressão, nesse desejo louco de vender. E com isso, fica lá repetindo uma frase pronta, um script pronto, mas sim que você consiga construir essas conversas qualificadas. Muito bem. A maior parte das abordagens, elas morrem nos primeiros segundos, na primeira frase. Ela falha não porque o produto é ruim, ou teu preço é ruim, mas sim porque o cliente não vê motivo de continuar conversando com você. Ele não vê motivo dele parar o que ele está fazendo para entregar o tempo dele, que é extremamente valioso, para você. E o cliente, ele é esse cara hoje que recebe dezenas de mensagens no WhatsApp, dezenas de mensagens no e-mail, demanda de todos os setores, estando sempre super atarefado. E aí, além das demandas que ele recebe, ele tem uma quantidade, um volume enorme de outros representantes também tentando falar com ele. Você hoje tem mais concorrentes. Desta forma, o seu cliente é muito mais ofertado por esses concorrentes. E tudo isso vai fazendo com que o comprador tenha o seu tempo muito escasso. E ele faz um filtro, não tem jeito, é automático aqui na cabeça dele. Vai valer a pena eu parar para atender esse rapaz? Vai valer a pena eu parar para atender essa representante? Em poucos segundos, ele vai conseguir perceber se a sua abordagem é genérica, se é mais do mesmo, se é mais um que está ali cheio de vontade de vender, sendo interesseiro e deixando de ser interessante. Então, o erro mais comum que os representantes passam, né, os representantes que não têm sucesso, é achar que, poxa, o meu problema está no cliente que não tem tempo. O meu problema está nessa mudança de mercado que não tem o que fazer. Ou numa insegurança, numa timidez, que, poxa, né, eu estou há pouco tempo no mercado, eu não tenho tanta experiência naquilo que eu vendo, ou
poxa, eu sou mais, né, tímido, eu não sou muito comunicativo. E na prática, não é isso que o cliente está rejeitando. E na prática não é esse o problema. O cliente está rejeitando o representante que não tem contexto, que não tem estratégia na abordagem, que não consegue logo de início mostrar para o cliente que aquilo que ele vende, que aquilo que ele tem de informação, que aquilo que ele tem de conhecimento é de muito valor, é aquilo que irá ajudar o cliente. Então, o cliente, quando ouve os primeiros segundos, minutos da conversa, ele faz um filtro, ele entende que aquela mensagem não é interessante para ele, até porque muitas abordagens o representante se coloca como o interessado, e aí ele para. Seja parar de responder uma mensagem no WhatsApp, seja não atender o telefone, seja não receber uma visita. Praticamente é isso que ele faz. Então eu quero deixar claro para você que a abordagem não é um pedido de atenção, é uma construção de interesse, grave isso. É nesse momento que você precisa despertar o interesse do cliente. Quando o representante entende isso, ele para de disputar a atenção, ele para de não ser mais atendido, porque ele passa a merecer a atenção. Aquele tempo do cliente que é escasso, cheio de atividades, que tem que parar para atender o representante, opa, agora sim eu paro, isso aqui é interessante, isso aqui tem valor, isso aqui tem informação importante para mim, isso aqui vai me ajudar. O cliente precisa perceber esse valor em você e é isso que faz a diferença. O cliente não está te rejeitando, representante comercial com pouco tempo, com muito tempo, fornecedor, não fornecedor. O que ele está rejeitando é a maneira com que você aborda ele sem contexto. É um erro clássico isso, de muitos representantes, principalmente os mais antigos, de não entender, de falar com o cliente sem entender o cliente. Inverte a ordem natural das coisas. O representante pensa primeiro no produto, depois no preço e, por fim, no cliente. E a mensagem chega truncada. Ou seja, ele precisa fazer uma engenharia reversa, inverter esse sentido. Primeiro eu tenho que pensar no cliente, no problema do cliente, na solução para o cliente, na relação como o meu produto irá solucionar o problema do cliente, e aí sim chegar na oferta. E o cliente, naquele momento que o representante está abordando, ele está pensando de outra forma. Ele está aqui com um problema para resolver. Você tem um produto que não tem nada a ver com o que ele naquele momento está tratando. E você quer interromper ele para falar do seu produto. Então, quando o representante ele aborda sem entender este contexto do cliente, ele está forçando uma conversa. Eu quero falar com você do produto A. Cara, o cara está resolvendo. Vamos aqui para, né, de forma prática, exemplificar. Vamos imaginar que o comprador está resolvendo o problema de uma bomba d'água. Sei lá, da cisterna, do reservatório, da caixa d'água, dependendo do tamanho da empresa. Está lá resolvendo o problema da cisterna. Pô, a bomba parou, os banheiros estão sem água, a produção está sem água, o refrigerador está sem água. Está lá resolvendo. Aí o telefone toca, é você. Oi, tudo bem? Eu queria falar com você sobre ar-condicionado. Meu irmão, não vou falar disso agora, eu estou resolvendo um problema. E essa conversa, ela é incômoda. A mensagem ela pode ser educada, ela pode ser bem escrita, mas ela só não pode chegar deslocada. E como, né? É como iniciar uma conversa com o cliente sem conhecer ele, sem saber os detalhes da operação dele. Então não se começa por aí.
Isso vai gerando, quem começa por aí, uma resistência silenciosa. O cliente, visualizando, responde o WhatsApp, ou responde de forma fria, ou quando eu precisar eu te chamo, manda seu catálogo por e-mail, manda os seus produtos por e-mail. Uma forma de despachar você. Ou seja, em nenhuma dessas iniciativas, tentativas de abordagem, você conseguiu do cliente o interesse. Então a abordagem inteligente, ela começa antes dessa mensagem. Ela começa quando você faz uma leitura do cliente, segmento, histórico, comportamento, tipo de cliente, traz uma similaridade para clientes que você já atende, para problemas comuns existentes. Entende aquele momento, a relação do mês, período, ou seja, começa muito antes de você estar presente ou durante uma abordagem do cliente, caso seja por telefone ou WhatsApp. Quanto menos entendimento existe, mais defensiva é a postura do cliente perante a sua abordagem. É genérico. Ainda faço assim, todo mundo, né, quando eu faço treinamento, digo assim, grave isso. Todo mundo liga para o cliente dizendo que tem a melhor empresa, o melhor produto, a melhor qualidade. É óbvio, o cliente já está acostumado com isso. Agora, o que é uma abordagem estratégica? A abordagem estratégica não é só uma frase bonita. É uma decisão consciente de antecipadamente aquele momento da prospecção, antes de eu decidir falar com o cliente, eu vou me abastecer de informações, eu vou fazer perguntas que venham a exercitar o meu entendimento da oportunidade. E também irei fazer perguntas ao cliente para que a nossa condução da conversa venha a atender às necessidades do cliente. Eu quero que quando você comece a exercitar abordagens inteligentes e estratégicas, você se pergunte: será que isso aqui vai motivar o cliente, vai valer a pena para o cliente parar o que está fazendo para falar comigo? Será que o tempo do cliente vai ser bem aproveitado ao falar comigo? É relevante para ele? Será que essa conversa que eu vou ter com ele será relevante? Eu no lugar dele, entendendo o contexto dele, iria parar para poder ouvir esse representante? É o primeiro ponto. E aí a abordagem estratégica, ela não tem nada a ver com falar muito bem, fazer ali uma boa apresentação, mas ela está muito mais relacionada ao conhecimento que você tem e busca ter do cliente, do segmento, do uso do produto, da solução e das necessidades. E aí sim você escolhe o momento certo, a abordagem certa, o ponto de visão, né? O ângulo. Eu usei esse termo na inteligência artificial do Sr. Léo. Eu usei o ângulo de abordagem como a maneira do representante olhar de que forma ele vai ajudar o cliente a reduzir custo, aumentar lucro ou trazer uma informação relevante. E quando isso acontece, aí sim a conversa flui. Porque faz sentido. Não porque foi bem escrita, mas porque aquilo que você mencionou, trouxe para o cliente e apresentou, vai fazer com que o cliente encontre valor, reconheça valor. Então, você, representante, precisa ter já isso em mente e entender que a abordagem estratégica, ela não vai te levar para o fechamento. E aqui, psicologicamente, é o problema de muitos representantes. Eles já querem, poxa, eu preciso vender, cara, eu preciso falar do produto. Não, você não precisa. Porque nesse momento de abordagem, com essa postura, você é interesseiro. E isso está visível para o cliente. Mas no início de uma abordagem, você vai ter que aguardar o momento certo, recolher a sua ansiedade
e entregar valor, ser interessante para o cliente. Por isso que não pode estar buscando fechamento, por isso que não pode estar na abordagem buscando orçamento, por isso que não pode estar na abordagem tentando enviar uma proposta ou perguntando de pedido. Na primeira abordagem, essa abordagem ela busca uma continuidade da conversa. Ela busca não vender, mas abrir espaço junto ao cliente para você poder gerar uma conversa produtiva, gerar pontos de contato, de conexão. Trazer a sua experiência e entregar ao cliente numa bandeja para falar, estou aqui, com toda a minha experiência e conhecimento para te ajudar. Representantes entendem, né, os representantes de elite, que a venda vai ser uma consequência desse diálogo, desse relacionamento, da geração de confiança e não de uma pressão. Então muitos representantes falam, o cara não me atende, pô, você está pedindo cotação, ele nem te conhece, ele nem confia em você. Ele não precisa do seu produto, está querendo que ele mande, quando você comprar, compra comigo, meu produto, Aí fala assim, o cara não quer nem me conhecer, óbvio. Ou seja, a abordagem não é o momento de vender. E aqui, nessa reunião de vendas, você vai aprender o raciocínio correto para construir uma abordagem. Eu também tenho um livro, está lá na Amazon, nas principais livrarias, que ensina você como criar um script poderoso de abordagem para prospecção. Depois vai estar no link aqui da descrição desse vídeo. Eu te recomendo que ele venha com toda a estrutura para que você possa montar a sua abordagem. Mas vamos aqui aos 4 pilares mentais antes dela ser enviada. Primeiro, a sua abordagem ela precisa ter contexto. Algo real, algo que foi observado por você, seja um histórico de compra, um comportamento recente de mercado, um comportamento recente do cliente, seja uma aplicação, seja uma novidade. Mas o contexto, ele não é um elogio automático. Ele não é uma frase vazia. É o que mostra que você entendeu antes da conversa aquilo que o cliente possui, aquilo que o cliente necessita, aquilo que o cliente, dentro do contexto do segmento, possui de importante no diálogo que você vai ter com ele. Segundo pilar, relevância. Por que se importa para o cliente agora? É relevante? E a relevância não está no produto, mas no impacto que a conversa vai gerar para o cliente. Seja de uma solução, uma redução de custo, uma forma dele aumentar lucro, um save. Mas não é falando de venda, mas sim de informação, grave isso. Não é falar, olha, o meu produto gera save, não. Mas é mostrar para ele que você tem uma informação naquela aplicação, naquele uso, naquele segmento, naquela realidade dele, que faz com que compradores tenham redução de custo, aumento de lucro, e assim se torne relevante para ele. Mas aqui não pode vender, porque senão tudo cai por terra. Terceiro pilar, clareza. Mensagens longas, confusas, cheia de rodeio, gera cansaço. Tem representante que faz gasta horas preparando um e-mail, ou então cria um grande texto e depois fica copiando e colando, dizendo tudo. Você imagina um comprador que não tem tempo. Vai parar para ler aquele e-mail de 10 páginas. Eu vou colocar tudo, que aí vai que ele precisa de alguma coisa que está aqui escrito. Tem representante que pensa assim. Vou colocar tudo, que aí ele vai ler. Ele não vai nem ler, representante. Ele vai olhar e falar, tá louco, eu vou ler isso agora, eu não preciso. Ou, pela preguiça, né? Você, putz, isso aqui não tem nada a ver com o que eu preciso. E ele nem vai se interessar. E quarto,
pilar? A abertura. A abordagem precisa abrir conversa, não fechar venda. Perguntas abertas e convite ao diálogo vai funcionar muito mais do que seu pedido, né? Sua lista de pedidos. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quando esses pilares existem, a abordagem deixa de ser interesseira e passa a soar como uma abordagem interessante. Abordagem boa abre conversa, é isso. Abordagem boa, ele quer te ouvir. E aí a venda vai acontecer, mas vai acontecer depois. E por que, Wallace, que as frases prontas não funcionam mais? Porque elas ignoram o contexto. Porque o cliente recebe esse tipo de mensagem a todo momento. Elas foram criadas para funcionar em volume. De repente aí, inteligências artificiais que disparam milhares de mensagens, mas o mercado mudou, o mercado do representante não é esse. Eu dei no final de semana uma aula falando sobre o uso da inteligência artificial para a vida do representante comercial, que eu mencionei exatamente isso. Se você não tiver contexto, o cliente reconhece um padrão e ele rapidamente bloqueia. Quando ele percebe que aquela mensagem foi enviada para todo mundo, ele bloqueia, se chama spam o nome disso. Todo mundo hoje está acostumado com isso. Então o problema não é não ter estrutura, não é o cliente que está difícil, mas é essa necessidade que você está hoje de não mais terceirizar o seu pensamento, o seu entendimento. E scripts prontos vão te tirar disso. Você precisa aprender a construir um script, a entender o cenário, a ganhar esta oportunidade. Em mercados menos saturados, pouco concorrente, pode até funcionar, mas isso hoje é escasso demais. Hoje, essas mensagens padronizadas, envio de apresentação, envio de tabela, envio de catálogo, são rejeitados silenciosamente. Ele te atende, porque de alguma forma aquele momento foi um momento que ele abriu para te receber, para te ouvir, né, para ler sua mensagem, pede, me manda por e-mail seu catálogo e aquilo morre. Então não é que o cliente responda não, mas ele silenciosamente te joga no limbo. Agora eu quero que você tenha uma abordagem diferente, uma abordagem estratégica, que você não peça, mas que você comunique, além das palavras. Passe a comunicar postura, segurança, conhecimento, maturidade. Mostre para o cliente que você é um especialista naquilo que você vende. E aí as oportunidades irão surgir naturalmente. Um representante que constrói conversa, ele transmite valor. Porque o valor é o conhecimento que você tem, representante, do mercado, do concorrente, das oportunidades. Só está faltando você aprender a empacotar isso e entregar valor. Os clientes percebem isso rapidamente. Se você está desesperado, se você está afoito, se você está interesseiro. Ou se você não sabe nada, está extremamente inseguro. E ele não vai perder tempo. É isso que influencia hoje diretamente na resposta que você recebe. Abordar bem não é convencer. Abordar bem é aprender a abrir conversa com o cliente, se posicionar. Não é ficar implorando atenção, mas sim saber, junto ao cliente, como você irá se unir a ele em prol de solucionar o problema que ele tem. A forma como você aborda vai definir os próximos passos da sua prospecção. Lá no Sr. Léo, na inteligência artificial construída para representantes comerciais, possui um coach de abordagem inteligente. É diferente de você usar uma inteligência artificial qualquer ou de você usar estratégias genéricas. Esse coach de abordagem inteligente, ele analisa o cliente, o segmento, todo o histórico que você teve de conversa, a etapa que você está na prospecção e monta para você toda a estrutura de abordagem estratégica. Quem não conhece o Léo, vou deixar também o link no vídeo dessa descrição para que você use essa funcionalidade e tenha
esse suporte da inteligência artificial, entendendo o contexto, profundidade, informações relevantes, aquilo que vai ajudar o cliente a reduzir custo e aumentar lucro, se tornando interessante para ele, para que você ganhe a oportunidade dele ouvir e abrir conversa. Vamos ao plano prático. Primeiro plano prático para você, como toda reunião de vendas, você tem uma semana aí para executar o plano prático e segunda-feira está aqui de novo conosco. Primeiro, parou imediatamente, acabou o teu disparo de mensagens automáticas. Esse é o primeiro plano prático. Pare. Se você pegar aqui, ó, de segunda-feira eu vou mandar para todo mundo, ó. Olá, tem cotação, olá, tem proposta, olá, tá precisando de alguma coisa, olá, como é que tá o estoque? Pare. Antes de cada abordagem, e isso vai ter que ser individual, responda mentalmente você. Isso aqui é interessante para ele. Faça esse exercício. Segundo, escolhe quais são os clientes mais importantes que você tem para prospectar e crie contexto para cada um deles. Escolha 10. É um exercício, depois você vai repetindo isso. É assim que a gente cresce. A gente repete, melhora, repete, melhora. Então eu só quero que você nessa semana faça com 10. Já para você não ter desculpa que não deu para fazer. Mude o objetivo da abordagem. Esquece o vender e começa a se relacionar. Ah, mas eu sou vendedor. Tá tudo bem. Você vai se relacionar e não vender. E desta maneira, eu quero que você repita o processo. Repita o processo. E observe qual abordagem teve maior aderência de todos esses 10 e perceba então a estrutura dessa abordagem para você continuar crescendo, construindo abordagens inteligentes e aí vender mais. Então esse é o nosso exercício prático. Escolha os 10 clientes, escreva no papel, pesquise, prepare, não vai gastar mais de 30 minutos fazendo isso. Ah, Wallace, mas eu tenho dificuldade. Comece, faça hoje, faça o melhor que você pode e teste. E você vai com isso vencendo as barreiras que estão aqui na sua mente de aprender uma habilidade nova. Obviamente, tem caminhos em que eu posso te ajudar. Tem a formação representante de elite, tem agora a plataforma Sr. Léo, que é uma inteligência artificial para representantes comerciais e que constrói com coach. Tem o livro que você pode comprar na Amazon e tentar também como caminho, mas você agora tem caminhos, você já tomou consciência do porquê que você não está sendo atendido ou respondido pelo cliente e a partir daí tornar-se muito mais relevante para o cliente. Maravilha? Quem pensa antes de abordar, vende com menor esforço. Se você gostou deste vídeo, eu quero o seu like aqui, ó. Aperta esse botão, deixa um comentário e fala para mim, Wallace, me ajudou demais esse vídeo e abriu a minha mente em relação à abordagem. É assim que eu sei que o conteúdo que eu estou entregando aqui é de valor para você. Se você ainda não segue este canal, siga esse canal. Se você quer ver novamente esta aula e assistir todas as reuniões de vendas que já tivemos, eu te recomendo entrar na formação Representante de Elite. Meu muito obrigado e estaremos juntos na próxima segunda-feira. Um grande abraço.